Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre a determinação da cor da epiderme, a cor da baga, que nós realizamos na prática. Bom, nós usamos o colorímetro, que ele utiliza um sistema de escala de cores, um chamado espaço de cores, chamado CLAB. É um sistema tridimensional de cores, né? Que foi definido por essa Comissão Internacional de Iluminação em 1976. Então, são padrões de cores usadas para padronizar, né, para medir a cor de diversos materiais, desde na indústria de tinta, a indústria automobilística. Então, em vários locais usam equipamentos, né, colorímetros, que utilizam esse sistema tridimensional de cores para padronizar. Por quê? Porque, como vocês devem lembrar, ele nos informa um valor, né? Vários parâmetros e um valor. Então, se tem como manter os padrões, né? Sempre monitorando esses valores, né? No caso de frutas, a gente usa para comparar se está mais maduro ou menos maduro, né? Não existe um valor único assim que a gente pode dizer colhe não colhe, mas sim para é um parâmetro a mais para acompanhar a maturação. Então vamos entender um pouco como é que funciona esse sistema tridimensional de cores, né? Então ele tem alguns parâmetros, né? Um deles é o L, depois tem o A e o B. Esses são os dois, são três valores que ele informa, além do croma e do RUI que nós vamos ver mais adiante. Bom, esse ângulo RUI, ele provém de uma fórmula que usa o A e o B. Mais adiante nós vamos abordar, mas ele dá um ângulo, né, que vai de 0 a 360. Então aqui nós temos o zero, aqui sendo o RUI. Então todo esse ângulo aqui vai de 0 a 360 e cada grau corresponde a uma cor. Muito bem. Por exemplo, se você quantificou lá e deu o ângulo RUI zero, ou próximo de zero, ele vai ser a cor vermelho. Se deu 90, vai ser amarelo. Se deu 180, ou próximo de 180, deu verde. Se deu próximo de 270, é o azul. Então tem como saber em que posição desse ângulo está a cor da fruta. O outro parâmetro é a luminosidade, ou índice L. Então ele vai de 0 a 100. O 0 é totalmente preto e o 100 é totalmente branco. Então quando a gente mede uma superfície branca, ele vai dar valores próximos de 100. Por outro lado, quando medimos uma superfície preta, ela vai dar um valor próximo de 0. Muito bem. Essa escala de cores, né, tem o A, como eu havia falado, e o B. O A ele vai de mais 60, que é o vermelho, a menos 60, que é o verde. O B, parâmetro B, ele vai de mais 60, que é o amarelo, até menos 60, que é o azul. Então, também, usando unicamente os valores de A e B, a gente tem noção de onde está posicionado essa cor. E temos o C, que é o croma ou cromaticidade. O que ele é? Ele representa uma saturação da cor. E, e em termos de posição nesse sistema tridimensional de cores, onde que ele está, onde que ele se apresenta, né? Então ele é a distância do eixo de luminosidade. Então esse eixo que vai de 0 a 100, ele está aqui, ó, bem no meio. Então, nesse caso, a gente não está enxergando ele porque nós estamos vendo de cima aqui, certo? Então, aqui tem o ângulo de luminosidade. Então, o croma nada mais é do que a distância que essa cor está em relação à luminosidade. Então, por exemplo, se o croma deu aqui, quer dizer que ele está distante dessa magnitude do eixo de luminosidade. Então, aqui temos o L, né? O A e o B, e o croma ele vai ser essa distância aqui, ó. Então se deu croma
5, por exemplo, ou 50, a gente vai ter como saber se o 5 está mais próximo aqui do eixo de luminosidade e o 50 estaria mais distante. Então ele nos indica essa distância do eixo de cores. Então a soma de todos esses parâmetros nos dá a posição da cor nesse sistema tridimensional de cores. Bom, mas e aí? Em termos práticos, né? Uma forma de apresentar esse resultado é simplesmente apresentar o L, o A e o B, ou o RUI, ou o Chroma, né? Então, ou todos eles. Outra forma que tem, que esse autor apresenta aqui, é calcular um índice de cor para uvas tintas. Então, esse índice de cor, ele é calculado pela seguinte fórmula. Faz 180 menos o RUI, dividido pelo L menos o Chroma. No nosso caso, a gente tem o valor de RUI e tem o valor de L. Nós só precisamos calcular primeiro o Chroma. Então, para calcular o Chroma, a fórmula está aqui embaixo, né? É raiz quadrada de A mais B. Se nós não tivéssemos o RUI, a gente tivesse que calcular. Então, se nós precisássemos calcular o ângulo RUI, seria aqui a tangente inversa, né? Arco tangente de B dividido por A. Aí o resultado vai ser expresso em radianos, aí tem que fazer a transformação para π, que faz vezes 180 dividido por π. Desculpa, não é para π, é para graus, né? Então ele está em radianos, tem que transformar para graus. Então faz por essa multiplicação aqui. Mas não é necessário vocês fazer porque nós temos o ângulo RUI já nos dados, né? Então nós temos o L, o A, o B e o RUI. Então nós só vamos calcular o Chroma, colocar na fórmula aqui, nós vamos ter esse índice de cores. Então esse vai ficar um exercício para vocês fazerem, né? Então esse aqui é um dado da primeira amostra lá que nós lemos, dia 17/2, que nós determinamos, né? Deu esses valores aqui. E é uma amostra de 10 de março de 2020 que deu esses outros valores. Qual que é a interpretação desse índice de cor para uvas tintas, né? Quanto mais próximo do zero, mais verde. Quanto mais distante do zero for esse valor, menos verde ou mais roxa, avermelhada vai estar essa fruta. Então essa vai ser uma das atividades para esse tópico de aula. Então fechamos por aqui.